Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk. Ora, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão especial Férias de Verão. Elon Musk, entretanto, saiu do Twitter, mas nós não saímos aqui do nosso campismo selvagem e quero já perguntar se, passado a primeira semana do nosso campismo, se estão todos bem, ainda que estejamos todos com muito calor e até ver com toda a roupa. E muitas picadas de insetos, não é? Sim. E dores nas costas. Dores nas costas, mais queixas. Diz lá para eu... E o calor na tenda? Sim. Temos que sair para aí às 6 da manhã. E agora não podemos fazer os nossos grelhados. Mas limpámos a mata antes de montar a tenda. Mas hoje almoçamos saladinha de atum. Claro. Sabes, com feijão frado, que é agora para não termos de disseste isso cozinhar. do calor na tenda e só se está a ver uma tenda. Portanto, as pessoas vão ficar a achar que nós estamos os quatro na mesma Não, tenda. eu já disse que eu tenho um T0. Vocês ali. Eu no meu T0. Mas olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Não é o almoço, é o jantar, porque isto é de noite, supostamente. Eu também não almoçamos amanhã? Nós estamos só a fazer uma refeição por dia que está Estás de a ver calor. como é a cabeça das mulheres. Já está a pensar em tudo para amanhã, nós é logo no imediato, mas enfim. Ora bem, no imediato foi talvez o que não aconteceu e vamos já começar por discutir temas, não é? Porque temos que continuar a trabalhar. São estas imagens incríveis, não sei se vocês todos viram, mas como decidimos que íamos falar nisto primeiro, tenho que vir, de ter visto aquelas 5 imagens do telescópio James Webb que mostra berçário de estrelas, os primórdios do universo, podemos andar para trás 13 mil milhões de anos. E de facto... Isso é uma bela box, não é? Andar para trás 13 mil É anos. mesmo. Estar ali... E de facto foi uma coisa extraordinária. Toda a gente ligada à área da ciência estava super excitada. E portanto, enquanto o mundo aqui está, no fundo, a arder, não é? Estamos todos a ir de vela. Pelo menos há alguma esperança no universo. Sei, Pedro Silva, tu, ao olhar para aquelas imagens, sentiste embalado pelo poder da cor e das estrelas e de ficar a imaginar o que é isso. Teve quase a comprar um quadro para a sala. Mandar emoldurar aquilo e pôr na sala. Foi. Aquelas imagens ou parece que estamos sob o efeito de ácidos ou é assim quase uma aparição. Estamos a falar de aparições religiosas, não é? Eu, na verdade, não achei graça nenhuma às imagens. Como? São boas chapas, mas Boas chapas. De um telescópio, convém dizer, não é? Do senhor telescópio. Do senhor telescópio, exatamente. O mais poderoso, dizem. Ora bem, é um belo telescópio. Isso não, é um super telescópio, aliás, mas é daquelas coisas que, repara, aquilo para já é tudo muito trabalhado. É um bocadinho como as imagens que chegam de Marte da sonda, que depois aquilo... Achas que há muito Photoshop? puxaram pelo sépia. Não, porque aquilo, as cores são feitas, não é? Bem, contra toda a gente deslumbrada com aquilo e vem este velho do Restelo dizer que aquilo está Este uma cientista porcaria. zorro. Se fossem lá com um smartphone daqueles mais modernos, olha, o smartphone da semana passada, por exemplo, aquilo ficava uma fotografia magnífica, mas, por exemplo, nós, se fizéssemos... Eu uma vez tive uma experiência que foi melhor do que ver estas imagens. Foste ao espaço? Não, como eu sou, Foi com o Musk. lamentavelmente, uma pessoa da cidade, quando vai ao campo fica surpreendido com aquelas coisas que são um bocadinho básicas, não é? Nomeadamente, eu lembro-me em Santa Clara a Velha, na barragem, em que não há luz, é preciso percorrer 20 km para encontrar um candeeiro, não é? Aquilo é tudo muito... É mesmo... Guiou-se pelas estrelas. Não! Vê-se a Via Láctea, vê-se coisas... Pá, já vês as estrelas nunca mais acabam. E, portanto, ver ao vivo uma coisa mais Sabes o que é pequena... mais triste? Vê-se a Via Láctea. Vê-se. Pois. Posso-te garantir. O resto, porque nós também temos Constelações e cá um tal. bocadinho. Certo, então, mas ouve lá, se estiveres na A1 também vês lá ao Sabes? fundo, Leiria e... Monsaraz, agora não vês com o fumo, Pois. mas Monsaraz é um sítio incrível para veres as estrelas. É um dos melhores sítios Pois do é, mundo e tem- para veres as estrelas. verdade, E tens sim, senhora. observação noturna, é muito Mas fixe. Santa Clara Velha também é, que eu não sei se observas mais em Mas eu Monsaraz. posso dizer uma coisa. O Zé Pedro não achou grande coisa. não, Grande espingarda não, aquelas não, imagens. Olha, bem, eu disse mais aquele universo, ok. E? Mas, Carmen, eu tenho pronto. uma tia chamada Felícia, minha querida tia, olá Tita, que é irmã do meu pai, que tem 80 e bastantes anos, ninguém sabe ao certo quantos, mas que tem uma fixação por extraterrestres e pela vida, tem mesmo uma fixação. E eu acho que ela, eu imagino, ainda não falei com ela, que ela tenha ficado super feliz com isto, porque parece que vamos conseguir estudar os exoplanetas, não é? Que são os planetas fora da Via Láctea, fora da nossa galáxia. E Sim, ali aquelas imagens mostram como nascem também os planetas. isso acho que eu não é? tenho muita Uma esperança, coisa que meio seja metafórica. desta, e vocês podem pensar, olha para esta tontinha, que seja desta que nós vamos ter, começar a ter sinais de vida, de outra vida. E quando eu falo noutra vida, não falo obviamente em humanoides, Olha nem para em... esta tontinha. Temos aqui um negacionista do espaço, Ela é que disse.
É muito interessante. Uma maluca do espaço, Helder, não sei que categoria é que entra. Não, viu a foto e está à espera de extraterrestre. Mas não é extraterrestre, às vezes, como nos filmes, é de vida, de células, de seres, de vida Sim, extraterrestre que tem Eu também tenho essa curiosidade, ok. É uma coisa incrível. Eu achei que... Mas também em Santa Clara a Velha podes encontrar, não é preciso? Helder, o que é que achaste? Esta descoberta. É interessante teres falado e teres-te referido ao José Pedro Silva como um negacionista da astronomia, porque eu tinha exatamente nas minhas notas isso. Claro que aquilo é muito impressionante. Eu, sendo leigo, só posso ficar impressionado e reduzido à minha insignificância, porque aquelas imagens também mostram como nós somos ainda menos do que um grão de areia, que é aquela imagem recorrente quando olhamos para o espaço, e fico naturalmente fascinado, mas já agora eu acho que nós conseguimos ver aquelas imagens não atualmente, apesar de nós aqui onde estamos acampados não tem havido assim muitos fogos ao redor, mas nós conseguimos eventualmente com o céu límpido chegar muito perto daquilo que nos foi apresentado, lá está, sem aquele tratamento de Photoshop de que falava o José Pedro Silva. Mas podes beber medronho, que ainda vês mais. Ainda vez mais, ou consumir LSD. É uma espécie de Photoshop, mas é natural. Este telescópio foi controlado a milhões e milhões de milhas de distância, portanto não sei se o tipo que estava a controlar não pôde beber também um bocadinho de medronho enquanto fazia ali o... Claro, mas eu fico quase tão fascinado justamente com os negacionistas da astronomia e da exploração espacial que ainda hoje, imagino que não seja o caso do José Pedro Silva, duvidam de que o homem chegou efetivamente à Lua. O teu avô? O meu avô. Foram à Lua, foram à Lua. Aquilo foi tudo em estúdios de televisão, não é? Ele disse, foram à Lua, foram. Foram. É muito isto. Mas eu não nego nada. Mas atenção, o meu avô, eu sei. o meu avô, se fosse vivo, tinha ser. O meu avô nasceu na monarquia ainda. O meu avô nasceu em 1906, portanto, se fosse vivo, então assim, ele tem o direito de duvidar. Sim. Tinha. Eu sobre isso acho uma coisa, tem que lá estar uma bandeira. Sim. Ou seja, se aumentares a imagem, não sei se está lá uma bandeira de Portugal ou, quiçá, o próprio Marcelo. Temos tantos serviços de fact-checking. Vai lá alguém ver se está a bandeira lá. Mas eu estou aqui, estou acampado com vocês. Eles já me ligaram 30 vezes, mas eu não posso ir agora ao espaço. Claro. Não dá para fazer tudo. Não fica em caminho. Bom, então, entretanto, resolvemos este... Não resolvemos. Ah, não? Não resolvemos porque eu trago aqui uma coisa. Como eu sabia que ias falar do supertelescópio, eu trouxe aqui para mim é uma coisa melhor ainda que o supertelescópio. Não é? Porquê? Porque nos vai permitir fazer grandes vídeos subaquáticos, não é? Que é uma câmara da Vantop e que é vendida por quem? Pela Smart Talk. Ai, rimamos! Vês, estás a ver? Olha, mas foi giro. E não foi combinado. Se combinássemos, e temos um código de desconto que a gente depois diz qual é, porque agora ainda não sabemos, mas é de 10%. E será que vamos conseguir pôr nas redes sociais os nossos vídeos debaixo d'água? Não sei. E não estou a falar debaixo d'água depois do medronho, estou a falar literalmente debaixo d'água. Só sem enchermos mal a guidar. Exato, pronto que seja. Mas olha, fica para mim melhor que o supertelescópio, porque este controlamos nós. Muito bem, o que parece não estar, ou parece estar controlado, são os incêndios. De facto, já chegou aqui a época alta dos incêndios. Santarém... A fase de Charlie, já falaram disso este ano, não? Acho que ainda não. O país está em contingência, Santarém e Leiria, entretanto, para os lados de Loulé também já começa a haver alguns incêndios. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa ficaram em Portugal. Há, de facto... muitas conferências de imprensa, muitas notícias, e eu não sei se isto é comum aos quatro, mas depois da tragédia, mais do que grega, de Pedrógão Grande e de outras tragédias ao longo dos anos, porque não nos livramos dos incêndios, parece que pelo menos, eu ainda ontem estive em Leiria e mal estava a acompanhar por aquelas contas que seguem de voluntários da Proteção Civil, estava a passar penso que era pela A1 que foi cortada, e aquilo já estava logo cortado e já estava... As pessoas que têm acesso às redes sociais, pelo menos já teriam essa informação, e aquilo pareceu-me minimamente bem organizado, porque um dos grandes problemas, Zé Pedro, é a falta de prevenção. Parece-te que, daquilo que foste vendo nestes primeiros tempos, que estamos mais preparados para o que está a acontecer e para o que aí vem, porque estamos em julho e quer dizer, a tragédia já está a acontecer, porque já estão pessoas a serem evacuadas, já arderam casas. Já arderam casas, acho que a área ardida já ultrapassou ali num período em relação a 2021, portanto, que análise faz ao nosse calcanhar daqueles que são os incêndios? Repara, eu não sei se é o calcanhar daquilo. A questão é se há mais prevenção. Eu acho que há uma coisa que, e vou dizer, parece uma crítica, mas não é necessariamente. O que há seguramente é mais esterismo. Isso aí é óbvio.
Prevenção não faço ideia, não tenho conhecimentos técnicos para isso. Enfim, era preciso ver se estava a ser feito tudo, se eram os aviões no ar, como havia antigamente, que faziam a vigilância, essas coisas todas, enfim, mas isso aí só podem falar os técnicos. O que eu acho é que, de facto, há aqui de repente, ok, vem uma onda de calor, e depois começa-se também com aquelas discussões da origem, portanto, que há um stress climático, porque agora as pessoas sentem-se todas responsáveis por as ondas de calor, quer dizer, que é uma coisa que, em meu entendimento, é um pouco sinistro, isto sem estar a contestar as alterações climáticas, que eu acho que são questões completamente diferentes. Podemos admitir a existência de alterações climáticas como um processo natural que pode ter influência do homem em mais ou menos %, mas pode ter essa influência. Outra coisa é este stress de está-se a acabar o tempo, como se de hoje para amanhã isto fosse tudo assar como se estivesse num forno. Portanto, isso acho que é altamente negativo. Agora, quando tu falas de prevenção e eu falo deste histerismo, o que a mim me parece surpreendente é, para já, termos tido o Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo, a ir ontem à autoridade, não sei o que mais, a falar durante largos minutos, a responder a todas as perguntas, com uma tranquilidade enorme, disponível para os jornalistas, coisas que, quando foi há umas semanas com as questões da saúde e o caos da saúde, que aliás permanece, não havia Costa, ora estava no estrangeiro, quando estava cá passava para a sua ministra, e neste assunto, são incêndios, é uma onda de calor, quer queiramos, quer não, podemos fazer disto um apocalipse, podemos fazer o Armagedão, podemos fazer esse filme todo, mas na verdade é uma onda de calor, mais complicada do que as outras, mas uma onda de calor. É uma onda de calor num período, numa seca gravíssima. Certo, uma onda de calor num período de seca extrema. Certo, e sabes também com anticiclone e os ventos de África. Mas sabes porque é que isso acontece? Porque há o trauma de há 5 anos em que o Primeiro-Ministro teve alguma dificuldade aliás, na condução do processo e também nas respostas aos jornalistas na madrugada de 15 de outubro, não em Pedrógão, que foi em junho, mas depois, alguns meses mais tarde, teve muita dificuldade a responder a essas perguntas. Portanto, ele já está escaldado e, portanto, agora, com certeza que faz disto está a emendar a mão capital. E talvez a recolher algum capital. Não, mas repara, mas para mim eu só acho que está a emendar a mão quando o que fez foi culpar a mão, ou seja, como ele diz que todos os incêndios são mãozinha, para já é uma coisa curiosa que em 2017 não era mãozinha nenhuma, era isto que era aquilo. Isso é uma coisa recorrente, não é? Dizer que é causa humana, mas nunca se sabe exatamente os números e estatísticas. Costa aparece como salvador da pátria antes mesmo da própria desgraça. Nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer e oxalá, não sabemos, estamos a gravar quarta-feira e portanto oxalá... Já aconteceram alguns incêndios. Mas isso é normal da época, por amor de Deus, sempre houve incêndios. Não estou a dizer que temos que os aceitar e temos que os combater e temos que fazer prevenção, mas por amor de Deus... A gente não pode aceitar os incêndios como uma coisa absolutamente normal, porque não são, ou pelo menos desta dimensão, Nestas regiões do globo são com certeza e nunca irá acabar-se com incêndios. Isso é uma coisa que é perfeitamente... Temos é que combater ao máximo e fazer a prevenção possível e ter os meios. Agora, Costa, quando vai para o microfone, culpar logo a mãozinha, que com certeza existe, mas se ocorrer uma desgraça neste momento, Costa já pode dizer sempre no final, sai sempre bem da fotografia. Sim, eu queria explorar essa parte também. Pois eu avisei. Aliás, portanto, desculpa só. Sim, termina lá. Não. Para ir saltitando. Mas pode saltar já que eu depois pego. Então, Hélder Gomes, falando desse, António Costa disse, e penso que não será a primeira vez, e isso é de facto um argumento utilizado que a maior parte dos incêndios são de atividade humana. Eu penso que ainda agora recentemente saiu uma notícia a dizer que já foram apanhados mais putativos incendiários do que no período anterior. E li também uma entrevista bastante interessante. Eu acho que os especialistas nas florestas são os meus favoritos porque parecem-me sempre os mais acertados. Tudo o que eles dizem parece-me bastante consciente. E Xavier Viegas, que é investigador nesta área, a entrevista está no Observador e é interessante porque ele faz uma leitura dos últimos anos desde Pedrógão Grande e diz coisas como estamos melhor, já progredimos, mas há um grande problema na centralização da informação e na gestão das autarquias, proteção civil, dos bombeiros, o Ciresp continua com falhas, Exato. A gestão florestal continua a não acontecer, a ser mal gerida. E a questão dos eucaliptos, que ainda não foi possível parar de expandir, e depois o contacto com a população. Esse continua a ser o mais difícil. Pois, e a questão da aldeia segura e as recomendações para não se repetir Pedrógão, as pessoas não se façam logo à estrada numa fuga desenfreada ao fogo, porque foi uma das coisas que correu bastante mal, uma das coisas que correram bastante mal em Pedrógão Grande, portanto em junho de 2017. Isto para te perguntar se o histerismo que Zé Pedro fala
Se achas demasiado ou se achas necessário? Eu acho que é necessário. Tenho dificuldade, não condiciones a minha resposta. Desculpa. Não, mas é que esqueci, eu queria dizer isto. Estou a brincar. Eu tenho dificuldade em considerar isto um esterismo, a menos que o José Pedro Silva queira dizer que, como está tão presente nas notícias e não se fala quase de outra coisa, pronto, por essa via poderia ser um bocado excessivo o peso que se dá a isto, na interpretação do José Pedro Silva. Eu não acho que seja excessivo, quando numa situação destas em que nós já temos um passado muito negro, em que já temos, só em 2017 tivemos mais de 1 de mortes, portanto, os de Pedrógão Grande e os de outubro somados ultrapassam 100, isto é uma coisa muito, muito grave e, portanto, aquilo que Costa, na sua habilidade política que está a fazer, é tentar secar, no fundo, eventuais críticas que lhe possam ser feitas. Agora, é necessário que ele seja, que ele se apoie em dados técnicos, em dados científicos, e não o fez. Ele, no início da semana, foi finalmente para o terreno. Aliás, o PSD veio logo dizer, finalmente, olha, eu até saúdo o regresso da oposição e do maior partido da oposição, que com o novo líder já está a morder os calcanhares ao governo, e eu acho que isto é uma coisa, e ao partido do governo, eu acho que isto é uma coisa que fazia falta. Luís Montenegro e o PSD, por ele, fizeram questão de dizer que o primeiro ato de campanha, ou o primeiro ato, desculpa, de campanha não, o primeiro ato enquanto presidente do PSD de Luís Montenegro foi exatamente no dia seguinte ao Congresso deslocar-se a Pedrógão Grande, portanto, uma semana antes de agora António Costa ir para o terreno. Alguém mais maldoso, incluindo Héler Gomes, poderá considerar que aquela deslocação a Pedrógão Grande como primeiro grande ato do novo presidente do PSD terá alguma coisa de algum laivozinho de populismo. Agora, também não falta populismo a António Costa. E eu queria então falar dessa questão da mãozinha humana, porque é disso que eu vou citá-lo. Só não há incêndios se a mãozinha humana não provocar incêndios. Portanto, aquilo que temos de fazer é mesmo evitar o incêndio. Sucede, como se sabe, à exceção aparentemente do Primeiro-Ministro, ou sabendo, não o quer dizer, que há incêndios provocados, por exemplo, por trovoadas secas. No caso de Pedrógão Grande, foi uma descarga, ao que se apurou, foi uma descarga de rede de média tensão, portanto uma linha elétrica, e ainda o problema de cabelagem não enterrada. Portanto, tu até podes alegar, ou António Costa até pode alegar, que os incendiários representam uma percentagem muito, muito grande nos incêndios. No entanto, não é apenas isto. Portanto, não há só que justifique mãozinha... a resposta que dá, não é? Exatamente. Não há só mãozinha humana. Também há ventos e desvio de ventos que tornam o incêndio focado numa região, alastra a outras. Mas, a talho de foice, também gostaria de ir a André Ventura, também outro populista, num grau que eu considero bastante superior ao do Primeiro-Ministro, ainda assim, que nas jornadas parlamentares do Chega esta semana defendeu que os incendiários devem ser tratados como terroristas, dizendo: não podemos continuar a ter pena suspensa, complacência, como se não tivéssemos aprendido nada com Pedrógão Grande. E diz André Ventura que aprendemos, ele aprendeu. Eu acho ótimo que se discuta e que não morra a questão de penas mais gravosas para incendiários. Tudo isso é legítimo. Agora, ele apoiar-se numa tragédia de há 5 anos em que nem sequer a causa foi, lá está, incendiário, foi uma descarga de uma rede de média tensão, afinal quem não aprendeu nada com Pedrógão Grande foi André Ventura. Por isso, quer dizer, tudo vale para André Ventura e tudo vale para o Chega, menos dar respostas concretas aos problemas e alterando e deturpando os dados para proveito próprio e para conseguir mais votos. Carmen, populismos, esterismos, o que é que te parece mais acertado e se até agora esta estratégia do governo de estar sempre a falar e presente em todo o lado, se é melhor do que temos visto nos últimos anos? Eu discordo cabalmente do Zé Pedro. Não me parece nada que estejamos perante uma questão de histeria, de esterismo, daquilo que lhe quiserem chamar. Parece-me que a viver uma das secas mais graves de sempre e com o mato tão seco, e nós sabemos que o mato seco é uma fonte de ignição brutal de incêndios, não é? Quanto mais seco tiver o mato, é aquilo que eles chamam
aquilo tem um nome técnico e agora passou-me, mas nós sabemos que a situação será mais grave quão mais altas forem as temperaturas e quão mais grave for a seca. Portanto, nós estamos num ano que é uma espécie de bomba-relógio para os incêndios. Temos tudo para correr mal. Além disso, quem vive em zonas mais rurais, como é o meu caso, percebe que os terrenos não estão limpos como deveriam, sendo que as próprias autarquias não cumprem o seu papel na limpeza dos terrenos. E agora eu vou dizer uma coisa que o Zé Pedro vai-me já dizer que é pidesca, provavelmente. A mim não me importa. Há um número que é 808-200-520, para onde nós devemos reportar a existência de terrenos não limpos, e ainda vamos a tempo de fazê-lo. Porque se reportarmos, as autarquias ainda vão contactar os proprietários para que estes terrenos possam ser limpos. É que a não limpeza de terrenos põe em risco, provoca incêndios e põe em risco, nomeadamente, habitações e animais. E provavelmente a foto mais comentada do dia de ontem foi aquele senhor lá em cima com a ovelha às costas, não é? A fotografia da agência Lusa. A fotografia da agência Lusa, exatamente. Bastante bíblica. Sim. Parece com o cordeirinho, não é? Eu queria também trazer aqui à conversa outro tema, que é muito importante. Olha, eu ontem estava a trabalhar, tenho uma situação complicada num dos meus locais de trabalho, e entretanto uma colega chegou e disse, olha, eu preciso sair uma hora mais cedo porque o meu marido vai para cima para os fogos. O marido é bombeiro voluntário. E portanto ela tinha de sair para ficar com o filho. Ele faz parte das ESINs, que são as equipas de combate a incêndios. Sabes que nas ESINs todos os bombeiros ganham por igual, portanto profissionais, voluntários, não importa. E este ano houve uma atualização do valor recebido pelos bombeiros. O ano passado eles recebiam 57 euros por dia. Houve um aumento agora em 2022 de 7% e passaram a receber 61 euros por dia. Sendo que o dia dos bombeiros é de 24 horas. Eles levam sacos de cama e dormem onde conseguem para ir descansando nos intervalos do trabalho. Portanto, eles dormem no chão, dormem no cenário de fogo. Isto dividido pelas horas de trabalho dá 2,5 euros por dia. Portanto, eu não me canso e não consigo cansar-me de louvar o trabalho destes homens que por 2,5 euros por hora arriscam a própria vida. Por dia? 2,5 euros por hora. Ok. Por dia são 61 euros. Okay. São 2,5 euros por hora. A questão aqui é, ainda por cima, para além deles arriscarem a própria vida, neste momento eles vivem uma situação complicadíssima em que os bombeiros, os comandantes dos bombeiros, que normalmente são pessoas que conhecem muito bem aquele terreno, porque são daquela zona com formação própria, deixaram de poder comandar os fogos, ou seja, comandar as operações. Passaram a ser controladas, ou seja, passaram a ser comandadas por quem já as controla, que é a Proteção Civil. A Proteção Civil tem de fazer a coordenação de tudo, de todos os dispositivos. Sim, essa é a coordenação que não está a funcionar tão bem, pelo menos segundo este investigador, que conhece, está no terreno e conhece repara, o projeto. Essa coordenação passou para a Proteção Civil. E os comandantes dos bombeiros agora não podem comandar os seus homens nos fogos, têm de esperar pela ordem da Proteção Civil, que tem imensas coisas para coordenar. E uma das coisas que os bombeiros mais pedem e que mais sentido me faz é que passe novamente para eles a questão do combate, não terem que estar dependentes da ordem da Proteção Civil, a quem cabe coordenar tudo. Quem tem que assumir aquele combate, quem tem de comandar são os bombeiros. A coordenação ser da Proteção Civil, com certeza, mas ser os bombeiros a comandar a atuação nos fogos. Isso deixou de acontecer. Isso é uma das coisas que mais uma vez, quanto a mim, neste caso foi um retrocesso. De resto, deixa-me dar só aqui uma pontada, a tirar assim um pequeno pontapézinho aos fumadores. E eu pensava que isto já não acontecia, mas curiosamente eu hoje vinha, vocês sabem, na autoestrada, e o tipo à minha frente decidiu uma coisa que eu achava que já não era deste século. Quando vi alguém falar disso, pensava, eu não vejo isto há anos. E curiosamente vi hoje a tirar a sua beata pelo vidro, que é uma coisa que não se percebe se estiver a chover, portanto está a poluir, tem um cinzeiro dentro do carro. Pá, numa altura destas em que nós sabemos, e já disse para outra vez, o Paiva deve-me estar quase a bater, que diz que eu estou sempre a dizer pai, é verdade, que nós sabemos que as coisas estão como estão, que estamos com um risco agravadíssimo de incêndios, que já mudámos a concentração das motas de faro, que já mudámos o Superbox, o Super Rock, e há tipos a atirarem beatas pelas janelas. Pá, não sei se os carros dos fumadores não trazem cinzeiro, não sei. Alguns já não, mas sim, de facto é muito estúpido. Zé Pedro, estavas aí com a arte de quem queria responder. Claro, defesa da honra, não é? Óbvio que é preciso defesa da honra. Para explicar o esterismo. Seu deputado. Vocês não estão a perceber muito bem. Não estamos a ver o filme. Vocês não estão a ver bem o filme. Porque, repara, o problema, a situação é grave, como é evidente. Agora, nós perante uma situação, e há seca, tudo isso, o esterismo para mim é quando tu dizes é a maior seca de sempre. As temperaturas são recorde em todo lado, e depois já há uma notícia que diz que afinal o recorde foi em 1945. Quando eu digo é que há um sensacionalismo à volta disto. A situação é de facto muito complicada e devemos ter todos os cuidados. Esta é a realidade. Agora, o que eu digo é que o país parar
o Primeiro-Ministro estar a tratar disto quando estamos com uma crise pela frente gigante. O tratar disto é dizer às pessoas na televisão que o problema são as mãozinhas. Como também já disseram que os problemas na saúde, o problema é as pessoas adoecerem. E, portanto, até já disseram para agosto não adoecerem, não comerem bacalhau ao braço para não adoecerem. Portanto, esta desresponsabilização permanente do governo... Repara, eu também não acho que tenha de ser o Primeiro-Ministro a fazer isto. Pronto, portanto, para vocês perceberem, a situação é grave, o mas Ministro da Administração Interna. o país tem que Sendo mais, não é? país tem que saber lidar com estas situações. Eu tenho visto, tenho acompanhado... Mas isto também dá jeito a António Costa, convenhamos. Pronto, eu tenho acompanhado as notícias em Espanha e, como nós sabemos, a onda de calor não é só aqui. Não estão neste salsifré. Não estão todos agarrados às cabeças, meu Deus do céu. Olha, mas estão em Itália, vou-te já dizer. Desculpa. Então, em Itália está tudo, o país está parado por causa dos incêndios. É mais pela seca, na verdade, mas a Itália está a viver uma situação de seca gravíssima, ainda pior do que a nossa, não é? Portanto, a questão é um bocado claro. O Rio Pó está feito em pó. Há quanto tempo é que nós falámos? Ainda não estava nas notícias a questão da seca quando nós discutimos isso aqui no dia de reflexão. Eu trouxe na minha primeira... Pronto. No meu primeiro programa de fevereiro. É para se ver como agora aparecem todos os casos canalizados e as reportagens saíram das portas das urgências dos hospitais, passaram para a porta dos incêndios. E com isto é que eu não concordo. Lamento imenso. Digam-me o que quiserem. Pronto. A imprensa anda assim. Agora é isto. Guerra. Urgências, incêndios. Então, mas qual Isto é que seria a solução? Isto é estúpido porque um país não pode parar. E um país tem que saber lidar com estas catástrofes. E, portanto, António Costa tinha o problema dos incêndios. O que conseguiu fazer foi, da saúde, conseguiu virar o assunto todo, acabar com o problema da saúde e fazer do apocalipse que estamos a viver. E para mim este é o estarismo. Agora que a situação é grave, claro que é gravíssima, não está isso em questão. Não, aí eu consigo concordar com o facto de... Costa falou mais do Superbox, Super Rock e da concentração de Faro do que o fecho das urgências pediátricas. Sem dúvida. Eu sou capaz... Ou a pessoa estava no estrangeiro digam-me assim, e não podia falar, porque estava lá no estrangeiro sempre que era sobre saúde. Mesmo cá, podem dizer que estás a ser demagógico, não me interessa. É muito simples. Costa falou mais tempo do Superbox, Super Rock e da concentração de Faro do que de fecho de urgências, nomeadamente pediátricas no Algarve. Isto podem contar os minutos que ele falou de uma coisa e de outra. É tão simples quanto isso. O fact-checking. E isto, para mim, com todo o respeito, não é normal. Não, há uma coisa com a qual eu concordo. E terminamos com o Helder, já vamos com... Pronto, que é nós achávamos que com agora a proliferação, com o nascimento do primeiro canal de notícias 24 horas sobre 24 horas, que as coisas iam ser melhores e que a informação ia chegar a mais pessoas... E, de certa forma, isso é verdade, mas perdeu-se um pouco aquele alinhamento equilibrado daqueles que são os assuntos que marcam o dia no país e no mundo. E tu teres um noticiário que antes tinha a duração média de meia hora, muitas vezes esticado a uma hora, e que ainda tens no jornal, na RTP2, ao final do dia, naquela meia hora concentra-se tudo. Aquilo e com conta, peso e medida, ou seja, podes deter-te um bocadinho mais no assunto do dia, que poderão ser os incêndios nesta altura, mas não deixas de ir às urgências, não deixas de ir acudir. Não deixas de ir. Não, nesses... Neste momento estás a deixar. Ontem interromperam um comentador. Não, neste bom exemplo do jornal da RTP2. Ok. Percebes? Agora, certo. Tu o que tens é uma proliferação de canais de notícias que funcionam 24/7 e, no entanto, não tens uma diversificação e de facto, mandas equipas de reportagens apenas para um único ou para vários locais, mas só sobre um assunto e deixar notícia livre para fazer. Exatamente. Não. Estão a explorar, a arrancar a ferros uma coisa qualquer. E, de facto, todos os outros assuntos morrem um bocado. E daí... Estou de acordo com... Por aí estou de acordo com... Eu hoje é decente. Eu sei que queria saltar, mas não vais poder saltar, porque eu trazia só aqui uma coisa que me tinha esquecido de dizer, ainda sobre Costa, sobre as declarações dele, que eu achei que de facto não foram felizes a vários níveis, apesar de, publicamente, acho que devem ter corrido muito bem em termos de popularidade. Mas Costa disse outra coisa que eu tenho que citar. O Estado não é segurador universal. Não segura para a chuva, não segura para o sol. Veio com esta conversa. Ou seja, para António Costa, o Estado e ele, enquanto governo, não é responsável por nada. Mas eu tenho que o lembrar que, de facto, pela lei, o Estado é responsável muitas vezes. E ele até usou exemplos. Se eu tiver um acidente, a culpa é de um, a culpa do outro. Não, a culpa pode ser do Estado. Conservação das vias, por exemplo, ou da empresa concessionária. Por mais um acidente rodoviário. Eu pensei, bem, por onde ele se meteu. Exatamente, para ele não é Olá, cabrita. Mas para se perceber como é que ele diz ali à frente de toda a gente que o Estado não é segurador, é assim. É evidente que sim, quando tem responsabilidades. E mais, se compararmos, uma vez que neste momento estamos neste pandemónio por causa das previsões meteorológicas, nós sabemos agora, e Costa não está a ser confrontado com isto, sabemos agora que, pelos vistos, em 2017, poderia ter sido feito muito mais.
Porque se conseguimos... Ou seja, muitos técnicos de climatologia, meteorologistas, isso devem ter avisado as autoridades. Olhem, atenção que no dia 17, naqueles dias todos em que houve incêndios gravíssimos, atenção que estão aqui condições atmosféricas excepcionais. Alguém ignorou. Alguém no Estado, no Ministério da Administração Interna, na Proteção Civil, alguém ignorou os avisos, que agora não estão a ignorar. Portanto, aqui se prova como, com as declarações de Costa, as vítimas desses incêndios deviam pôr o Estado em tribunal. Porque, efetivamente, o Estado pode ser responsabilizado. E como se está a ver que neste momento está a ser feita uma prevenção pelos vistos, aparentemente, não estamos a falar dos meios, mas aparentemente mais Um bocadinho melhor. Ativa. mais Nem que seja real, por susto. mais eficiente, o que podem dizer essas vítimas desses anos é, então na altura, o que é que se passou? Porque já havia radar, já havia previsões, já havia tudo. Vocês sabiam que aquilo ia acontecer. Não foi nenhuma surpresa como disseram na altura. Olha, eu só quero dizer uma coisa muito rápida Bem, para então terminar. dizem todos e depois ficamos aqui sempre no Eu só tema. quero dizer, mas o diz ano lá, passado sim. serviram aos bombeiros. Epá, eu tenho que dizer isto, alguém tem que defender os bombeiros. Sandes de grão. Eles foram-lhes servidas sandes de grão. Era o que havia. Então, e o Presidente da Liga dizia ontem que não só receberam metade de junho, penso eu. Sim, e sandes de grão. Eles, é ao jantar, inacreditável. tiveram uma sandes de grão. Sim, esses, Há homens que enfim, para ganham além 2 das euros e vítimas meia a dos hora incêndios, são para os se arriscarem. mais Nós, uma maltratados. vez por ano, batemos palmas aos bombeiros, porque é sempre nesta altura. Os bombeiros são incríveis o ano inteiro. Eu trabalho com eles o ano todo, no transporte de doentes, em tudo e mais alguma coisa. Pá, um bocadinho mais do que sandes de grão, acho que é o mínimo exigível. Achas, pá? Mas pronto, não pode ser só dizer mal, eu acho que pelo menos para já podia estar a correr pior e não está. Eu sou uma pessoa com muita esperança no pai. fundo. Vamos então para a nossa segunda parte, que é uma piscadeira vermelha, mas sem nada a perder, porque nos queremos manter seguros e a vocês também. Até já. Ora, bem-vindos à segunda parte aqui do dia de reflexão Férias de Verão. E eu tinha-me esquecido, porque eu queria... O Zé Pedro Silva falou no... Eu vou tentar ser rápido, mas trago aqui duas coisas para a piscadeira vermelha. A primeira é, de facto, do Sr. Luís Montes. Eu acho que é uma operação daquelas, é sempre bastante chata, então ainda para mais estamos a 2 ou 3 dias de começar. Mas, por causa do parecer negativo da Proteção Civil e da GNR, que foi até ao MECO ver se podia realizar-se mais uma edição deste festival, disseram que não. E a articulação entre a organização do festival e do governo, e António Costa veio dizer, não senhor, este festival não vai acontecer aqui e vai-se mudar para o Pavilhão Atlântico, ali para a Zona da Expo, onde já decorreu, aliás, eu penso que até já terá decorrido mais vezes ali do que noutro sítio. Eu quando vi a entrevista, não vou ser daquelas pessoas super ativistas das redes sociais, mas chateou-me aqui uma coisa de Luís Montes, que foi dizer que... eu achei graça, mas ele diz... que são 3 anos deitados para o lixo. O que eu acho é que isto traz um problema acrescido onde ele vai ter que bancar mais dinheiro, principalmente à malta dos técnica, porque aquilo eu vi algumas histórias de pessoas que estão lá a trabalhar e que já estava tudo montado e, portanto, é preciso levar aquilo para o centro de Lisboa. Não deve ser uma operação fácil e vai ser uma operação que lhe custa mais dinheiro. Agora, E para os artistas, não é? E para os artistas, exato. Mas as pessoas vão continuar a ser pagas e isso é bom. Ou seja, os artistas são os mesmos e os técnicos também são os mesmos. E eu falei, ontem estava num trabalho e a falar com pessoas que já trabalharam nos festivais e dizerem que esta operação não é assim tão difícil, até os roadies e assim, então uns dias antes, e portanto não é assim tão complicado. Portanto, a mim surpreende-me que ele diga que já fez festivais com mais calor, certamente que já terá feito, mas quer dizer, quando há um parecer, quando as coisas são minimamente bem organizadas e queremos prevenir, este senhor vir dizer que já fez festivais com mais calor é um bocadinho pateta. Eu pelo menos achei pateta. Eu percebo a preocupação e não é por ele ter uma empresa que gera muito dinheiro. Isso a mim não me interessa e acho que ele faz bem. E empresários destes, pelo menos, são sempre necessários porque fazem alguma coisa pela cultura. Agora, dizer que já fez festivais com mais calor parece um bocadinho... Olha, a concentração ao Tarde Faro estava melhor preparada. Sim, esse senhor disse que já podiam-lhe ter dito as previsões meteorológicas há mais tempo, não é? Mas a concentração ao Tarde Faro estava muito bem preparada neste aspecto. Aquilo foi limpo, havia bocas de incêndio em todo lado, havia extintores, havia bombeiros e não sei o quê, e mesmo assim também tiveram de saltar. Eu acredito até que fosse mais seguro manter a concentração do que algumas matas que por aí há que nem limpas foram. Mas a minha questão não é essa, é que o MECO, de facto, é ali, quer dizer, aquilo, eu não sei se havia vários já hectares foram, de mas aquilo floresta, tem uma estradazinha e depois do lado direito é o festival e depois a grande preocupação é o campismo, que é na floresta. E para chegares à praia a pé demoras para aí 1 hora.
E portanto aquilo era assim. E como é que tu retiras aquelas pessoas numa Aquilo não ia situação ser de muito emergência? fácil se acontecesse. Olha, lá está algum fumador com um bocadinho de copos de medronho a mais, não se poderia entusiasmar. Mas isso, claro que pode acontecer, podem dizer, o José Pedro poderá dizer-me que pode acontecer em todas as edições, certamente. Agora, havendo os meios e havendo o dinheiro para deslocar uma operação destas por outro lado, e pelo visto vai acontecer, é sim, claro que ele vai ter prejuízo, mas quer dizer, maior prejuízo do que o que já teve. E tendo em conta que o Governo até fez alguns apoios, e eu lembro-me, recordo, que Luís Montes e Álvaro Covões estiveram muito tempo de antena com reuniões no Governo e a pedir mais dinheiro e a pedir mais apoio, certamente com o seu direito, e acho que fizeram bem. Portanto, agora vir-se queixar e dizer estas coisas um bocadinho bacocas, é que acho um bocadinho parvo. Mas, Pedro, querias acrescentar alguma coisa? Não, eu só gostava de saber, estatisticamente, quantos incêndios florestais ou incêndios... Flagraram festivais. Olha o Andanças. Exatamente, o Andança... 400 carros em 3 horas. Exatamente. Foi em 2016, penso eu. Justamente num sítio onde não estava ninguém para ver, não é? Porque a questão de quando está muita gente... Foi no parque de estacionamento. Sim, exato. E, portanto, a partir do momento em que... Mas tu estás a ser injusto com o Sr. Montes, porque ele mandou essas... Mas depois ele disse que queria manter as pessoas em segurança. Mas disse que o mais importante era a segurança e, portanto, aceitava a decisão. Portanto, no limite ele... Mas como digo, isso é uma questão de avaliação de risco da proteção civil, e isso aí eu acho que se eles, porventura... Eu isso não iria criticar. Se calhar criticava era como é que aquelas pessoas que estavam em 2017 lá fechadas numa zona qualquer e havia o mesmo risco, essas também não foram evacuadas. Portanto, esse é o ponto. Se nesta avaliação de risco a proteção civil olha para aquilo e diz, pá, está aqui muita gente concentrada... Pá, está-se é uma infecção contagiosa. Uma pandemia de pá. Mas se a proteção civil olha e diz, está muita gente concentrada numa zona de risco, vai haver muito vento, um incêndio pode... Eu acho bem, eu não sou negacionista de nada, não sei se vocês perceberam. Não, a decisão é complicada, mas parece-me acertada, ainda para mais vai acontecer o festival. Estatisticamente, eles que sabem disso, não somos nós, analisam e dizem, há risco, é melhor deslocar. Perfeito. Pois, e com mais tempo não dá. Só é pena em outros casos não ter sido feito isso. Pronto, isso exato. E depois, só dar aqui uma... não é bem uma pisada, é uma coisa que eu achei muito engraçada numa investigação do Público, bastante boa, que diz que desde 26 anos os organismos consultivos do Estado cresceram 79%, portanto... em 1996 já havia 228 e alguns não tinham sequer atividade. E isto é uma investigação bastante interessante, porque eu acho que o Público... como é que ela se chama? Acho que é Maria Leitão Marques, não é? A ex-ministra do Simplex, é que está a coordenar aqui esta investigação. Alexandra, não é? Alexandra. Não, Alexandra é de agora. Eu acho que é Maria Helena Leitão Marques. Maria Helena, ok. Pronto, a senhora que apareceu com o Costa e a vaca voadora. Exato. Porque nem é preciso, não é possível saber o levantamento exato de quantos órgãos é que existem. E depois há aqui coisas curiosas, por exemplo, qual é a secção, portanto a área ministerial que tem mais órgãos consultivos? Consegue saber? Eu gostaria na saúde, pelo menos. Maria Manuela Leitão Marques. É Maria Manuela Leitão Marques, exatamente. É a saúde. E depois, em Portugal, há um Conselho para a Produtividade e um Conselho Geral para o aproveitamento dos tempos livres. Há o Conselho Nacional da Juventude, há o Conselho Consultivo da Juventude. E depois também deve haver o Conselho Geral do Instituto Nacional para o Aproveitamento Consultivo da Juventude. E depois eu estive aqui a pensar como é que vocês teriam os vossos... Eu trouxe aqui um conselho para cada um de vocês podem utilizar se quiserem. Ora bem. Portanto, para a Carmen temos o Conselho Geral dos Fãs de Augusto Santos Silva. Para Zé Pedro Silva temos o Conselho Geral da Imprensa Falsa e o Conselho Geral dos Pedantes. Não sei se algum de vocês quererá utilizar, mas eu não sei se... Para quem está a ouvir em podcast, ainda bem que não falaste no meu nome diretamente. Sim, exato. O Hélder Gomes terá o dos Pedantes, mas eu não sei se... E o teu, Paiva? O meu eu não... O dos barbudos. É o do barbudos? Conselho Geral para pessoas que não pagam nada acima dos 15 euros. Isso. E, portanto, a informação está tão dispersa que não é possível saber o número exato. Isto é uma coisa... É Portugal. Eu sei que isto só neste país... Mas quantos desses estão em funcionamento? Real. Alguns estão, mas por exemplo, esta alguns nunca estiveram, não é? Falou com segurança, porque deve fazer, olha, uma investigação jornalística no fundo, falou com segurança que lhe disse que, minha senhora, mas aqui nunca trabalhou ninguém. E portanto isto é o Estado português no seu melhor, e é de facto... Tu tinhas uma autoridade metropolitana de Lisboa que tinha um conselho de administração, como é que se diz, aprovado em funções, supostamente, mas não tinham funções, não tinham nada e só estavam... Sim, era o que não tinha funções atribuídas. Tinha pessoas nomeadas, mas não tinha funções atribuídas. E só para terminar, qual é o que tem menos órgãos consultivos? E é precisamente, talvez, o mais importante neste momento, para além de outras coisas. MEI?
Qual é? A administração É o dos interna. fundos europeus. Ok. Olha, Pronto, olha. Também está a correr bem. Também a está a correr investigação bem. está por acaso faz hoje um ano que o PRR anda aí. Ora bem, pronto. Tem-se notado. Anda aí. Anda aí, sabes onde? Anda aí, olha, não sei onde é que está. Mário Ferreira agradece. Sabem como é que dizem as velhotas lá na minha terra? Eles andam aí, são 3 e vêm nós pares. Eles andem aí. Zé Pedro Silva, então o que é que nos trazes esta semana? Não sei se órgãos consultivos ou pirómanos ou o que é que seja. Não, eu trago coisas simples e como estamos de férias e o calor agora de facto está a aumentar bastante, literalmente era o que eu queria dizer, trago um cavalo da GNR que não conseguiu... Ai, pá. Eram dois, meu. Eu vi uma imagem que era Eram parecido Eram com dois. Coitado Eram do dois. bicho. Mas, portanto, o cavalo, eu vou contar a história para quem não viu nada, mas basicamente na procissão solene em Coimbra, nessas cerimónias, os cavalos, acho que houve um problema qualquer da organização e depois acabaram por ir para outro sítio que tinha um piso envidraçado. Pois. E então os cavalos fizeram aquilo que fazem quando estão em pisos envidraçados, que é escorregar. Porquê? Porque têm os cascos, não é? Portanto, Claro. aquilo... Eles deviam estar era ferrados. Exato, claro, obviamente. E, portanto, mas qual é que é para mim a graça desta história toda, que não tem graça nenhuma, sobretudo para o cavalo? É que o PAN pediu esclarecimentos sobre o caso. Vamos lá ver, eu vi as imagens, não há qualquer gravidade ali, um cavalo escorregou. Eu morei muitos anos em Belém, agora estou lá outra vez, mas e depois na ajuda... Disseste agora, se falares mal dos cavalos, já Não, sabes, para vais dizer- ter pessoas de cavalos à Senhores sua do porta. PAN E é em também- Belém, é em Belém. E também na ajuda, o que é que acontece? Eu sempre vi aqueles cavalos da NR andar para a frente e para trás. E há cavalos que fogem, há cavalos que se assustam com o carro, há cavalos que escorregam. É uma coisa normal, é como as pessoas também caem. O cavalo não se magoou. Não há ali qualquer... Os guardas da GNR trataram-nos muito bem, porque um conseguiu subir, o outro é que ficou mais atrapalhado, veio gente para ajudar e depois... Aquilo acabou bem, a história acabou bem. O PAN pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Coimbra, a partir de esclarecimentos à autarquia, à GNR e ao Ministério da Administração Interna. Sobre um caso que não existe, não há qualquer problema ali, quer dizer, o cavalo escorregou. E, portanto, pode haver ali questões políticas, que é a falta de planeamento, como é que se faz um piso daqueles, porque aquilo não escorregam só cavalos com certeza. Não, e houve um desvio relativamente ao trajeto itinerário inicial, claro. inicial. Exato, foi essa a falha, sim. Eu disse isso no início. Na organização aquilo tiveram que mudar os trajetos. Mas, em todo o caso, um piso daqueles não é só para cavalos que quer escorrer. Cavalos e éguas. Aliás, quem escorregou até foi uma égua. Cavalos. Os cavalos escorregam. Não só ali naquela rampa não devem só escorregar cavalos. Portanto, há uma falta de planeamento em termos urbanísticos. É óbvio. Agora, o PAN vir exigir esclarecimentos à autarquia, à GNR, à Administração Interna. Eu fico parvo. Quer dizer, não tarda, fazem uma comissão de inquérito e vai o cavalo ao Parlamento, vai toda a gente ao Parlamento. Então, vamos ouvir e vamos analisar o que é que se passou com o cavalo. Quer dizer, isto é completamente absurdo. Este partido não existe, porque de facto isto é um pouco ofensivo. Ou seja, a partir do momento em que um partido se concentra ao ver vídeos no Twitter de um cavalo que escorregou, volto a dizer, escorregou só. Depois levantou-se, correu tudo bem, o cavalo está ótimo, o cavalo está felicíssimo, o cavalo está a correr agora não sei onde, está às voltas no picadeiro, está a comer cenouras. Está tudo feliz, foi um lapso e escorregou como escorrega toda a gente. A líder do PAN também já deve ter caído. Se calhar em piso... coisa. Não sei se ela tem filhos, mas se tiver, está desgraçada, que vai ter que instaurar inquéritos dia sim, dia sim. Pronto, exato, quer dizer, é daquelas... Não porque aparentemente se preocupa mais com os cavalos, preocupamos-nos todos. Qualquer dia vão dizer que a GNR não pode andar montada a cavalo, tem que ser o cavalo que vai montar a GNR, porque... Mas se calhar, faltará pouco. Eu não digo isso, eu não digo para se inverter ali quem monta quem, mas é mesmo necessário a GNR montada? Claro que sim. Claro que ok, sim. pronto. Claro que sim, Pronto. porque os cavalos são um animal que tem uma função, são muito práticos nestas atividades e repara, os cavalos ainda hoje são usados pelas guardas em situações de tu podes ter problemas em Portugal, altercações públicas e tudo isso. E os cavalos são verdadeiramente imponentes. Portanto, nas tuas forças policiais tens de ter cavalos. Podemos também deixar, eu sei, podemos deixar de ter cavalos, podemos deixar de ter polícias, podemos deixar de ter tudo. Só levantei a questão. Não, pronto, mas só levantar-se essa questão. podem trotinete, isso é que A GNR era. de Évora tem uma grande tradição de cavalaria e eu por acaso sempre me habituei, nunca pensei assim profundamente sobre isso, mas sempre me habituei a ver os militares da GNR a cavalo e sempre os vi trabalhar a cavalo e nunca me fez assim. Aliás, eu acho que são cavalos profundamente bem tratados. Estas pessoas, estes partidos são literalmente anti-natura, isto é contra a natureza. Eles são pela natureza, mas são contra a natureza, porque nós, o ser humano, convive com estes animais, utiliza-os
e respeitando-os, quer dizer, eu acho que os cavalos da GNR devem viver bastante bem, aliás, devem viver melhor do que outros noutras situações. E, portanto, fica só esta nota para aqui a minha questão política é um partido que existe para estas coisas. E isto, de facto, é um partido de causas furadas, e os partidos de causas que só se baseiam em causas ainda para mais furadas nunca vão durar muito. Tu vais ver que o pão vai desaparecer em breve. O pão. Do Parlamento. E para terminar, só uma nota, porque por acaso não é sobre o Mário Ferreira, mas eu trago Berardo. Só uma nota porque... Foi muito bom. João Bernardo? Não, só porque o Joy Berardo recorreu para tentar evitar, enfim, não vou estar a contar a história, toda a gente sabe, mas estou-lhe a querer ficar com os bens, e então ele volta a recorrer. Mas aqui o meu ponto é o que disse o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que foi, lamenta a propensão do empresário para a litigância. Eu posso concordar com Pedro Adão e Silva, apesar de ser uma questão do ordenamento jurídico português, que é assim, é garantístico, portanto há muitas garantias, as pessoas podem recorrer, e a questão até terá mais na celeridade do que nesse direito do recurso, mas eu gostava que Adão e Silva, se ainda tiver o contacto do seu grande amigo José Sócrates, que lhe ligasse e que lhe dissesse que ele tem uma certa propensão para a litigância. Isso. E para inventar e para atrasar processos, a ver se safa de ir a julgamento. Portanto, gostava que ele aplicasse só o mesmo princípio também aos seus amigos. Muito bem, Carmen, o que é que nos trazes? Litigâncias, inquéritos, cavalos? Olha, tudo isso, na verdade. Uma coisa muito mais gira, porque trago-nos, com todo o respeito pelas varinas, trago-nos uma varina em ácidos, que foi de José dos Santos. Foi tal e qual uma varina em ácidos na entrevista que deu à CNN Portugal. Antes disso, queria começar por... Eu já falei do meu avô hoje, e agora queria começar por... E da minha tia, e agora vou citar a minha avó. A minha avó tinha uma frase muito boa, que dizia assim: queres ser bom? Então morre-te ou vai-te. E eu não consigo deixar de sinalizar isto, porque José Eduardo dos Santos morre e de repente parece que morreu um homem bom. Parece que morreu, como José dos Santos lhe chamou na entrevista, o pai da pátria, o pai de Angola. Foi o homem que transformou Angola provavelmente na maior plutocracia do mundo. O poder está todo nas mãos dos mesmos. 10% da população de facto beneficiou com os 38, não foram 38 anos de governo de José Eduardo dos Santos. Os outros 90% continuam numa miséria extrema. Portanto, a Angola é um dos países onde as desigualdades sociais são mais marcadas. Ainda assim, houve choros nas ruas e uma comoção nacional que a mim me é difícil entender. Isso é... Pois, quer dizer, claro que é difícil, não é? Estamos aqui deste lado. Não, quer dizer, mesmo do lado de lá. Os ditadores têm uma grande massa de apoiantes. É isso que eu ia dizer. Eu não consigo perceber estas condolências todas e estas coisas. Não, mas é que eram apoiantes do povo. Pessoas que viviam... Sim. É absolutamente são coisas que é do ser humano. José Eduardo dos Santos, enquanto ditador, que foi um ditador, ponto final... Teve uma coisinha menos mago, foi não ser um ditador sanguinário. Isso efetivamente parece que não foi, pelo menos de forma direta, de forma declarada. Ele fez derramar muito sangue. Mas aparentemente terá sido uma coisa um bocadinho menos, ou pelo menos menos assumida. Eu queria só dizer que na minha cabeça era mais ou menos claro... Mas também contribuiu porque se derramasse que a UNITA menos. Ia vencer as eleições agora, em agosto. Estava mais ou menos claro na minha cabeça, mas entretanto com estas coisas todas da morte de José Eduardo dos Santos estive a ler que... o número de observadores internacionais convidados para cobrir as eleições angolanas este ano não chegam sequer para a província de Luanda. Portanto, se calhar é possível, não sei, estou eu que ia atirar, mas como a Xé atirou tanto, eu também posso, não é? Que esteja a preparar uma fraude histórica, uma vez que o atual presidente João Lourenço não para de dizer que o MPLA vai vencer com um resultado profundamente histórico. Eu percebo Xé dos Santos quando ela diz que não quer que o funeral do pai seja utilizado como uma finalidade política. Agora, eu não consigo perceber a postura desta senhora na entrevista que deu, onde disse coisas incríveis, com algumas eu até concordo, mas eu já vos disse, aquilo era uma varina em ácidos. Ela acusou Ana Paula dos Santos de ser uma bêbada, porque ela é uma bêbada. Disse que o governo de Espanha não é Portugal, onde João Lourenço fala, e desculpem lá a linguagem, o país põe um rabinho entre as pernas. Portugal baixa as orelhas. É verdade. Mas repara, ela diz: Portugal baixa as orelhas a João Lourenço. É verdade. Então e a José Eduardo dos Santos, também. como costumávamos baixar? Também. É que parece-me que as baixávamos ainda mais. Sim. Portanto, aquela entrevista foi toda uma coisa surreal. Vai daqui o meu amor para a jornalista que a conduziu. É verdade. 42 minutos de sofrimento atroz. E ela um profissionalismo incrível. Eu desliguei, tive que pôr 2 vezes na pausa porque estava a ficar muito ansiosa, mas uma coisa já que me estava a incomodar profundamente, com vergonha alheia, não sei se vos acontece, quando José dos Santos gritava de lá que ela é uma bêbada e não sei o quê, e ela consegue acusar uma coisa incrível que é todas as pessoas, mas eu até acredito que haja um fundo de verdade nisto, atenção,
que todas as pessoas que estavam à volta de José Eduardo dos Santos na sua fase final tivessem sido lá colocadas por João Lourenço. Inclusivamente, ela acusa o médico do pai. Ela diz que quando João Lourenço ganha as eleições, quem passa a pagar aquele médico, portanto, que é o médico presidencial, quem passa a pagar aquele médico é João Lourenço. E que, portanto, aquele médico deve mais a João Lourenço do que a José Eduardo dos Santos e, portanto, terá feito omissão de ajuda e não sei o quê. O que a gente sabe, até é um bocadinho o contrário, é que, aliás, nem tem a ver com o contrário, mas o que se diz e o que a imprensa espanhola, essencialmente catalã, tem dito nos últimos tempos foi que José Eduardo dos Santos já estava em morte cerebral e que estas coisas todas feitas por José dos Santos... Eu só quero deixar uma coisa clara. Morte cerebral é um critério de morte em qualquer lugar do mundo. A morte é morte e a morte cerebral é morte. Nenhuma família tem direito de dizer eu não aceito, nem com 1000 coisas vindas do tribunal. Ninguém pode dizer eu não aceito, desliguem o ventilador do meu pai, é morte cerebral. Porque morte cerebral é critério de morte. As famílias não têm de aceitar. E José dos Santos, que o pai é morto, e falamos nessa altura ou falamos de agora, eu não acho que José Eduardo dos Santos seja uma pessoa que mereça respeito, nem a morte, nem a vida, lamento. Mas ser a própria filha a desrespeitá-lo desta forma é assustador. O homem, enterrem-no, acabem com isto. Ela diz que se os filhos de Savimbi esperaram 15 anos para enterrar o pai, ela também pode esperar. Diz essas coisas todas. Ainda assim, eu acho que... Ela depois diz coisas incríveis como ele já sabia que o meu pai ia morrer e isto foi tudo planeado. Ela acusa-os de homicídio porque Angola não produz rosas e já havia milhares de rosas em Angola à espera para... Não, e os retratos do José não Eduardo dos há molduras Santos. em Angola, é muito difícil encontrar molduras em Angola E já todas as delegações do MPLA têm uma foto emoldurada do meu pai, em Angola não há molduras, portanto, quer dizer, se até já se acha que o homem estava em morte cerebral, não era difícil prever que mais dia menos dia as máquinas desligavam. Mas sei lá, isto é tudo tão mau, é uma novela tão mau, José dos Santos está a levar isto para um patamar tão horrível, tão mesquinho, tão baixo, que eu, que sempre abominei o governo de José Eduardo dos Santos, começo a achar que o homem já merecia que lhe deixasse o corpo em paz e que de facto o enterrassem num lugar ou noutro. Quando a jornalista lhe perguntou se efetivamente ele tinha dito alguma vez, com todas as letras, que não queria ser enterrado em Angola, ela não consegue dizer que sim. O que ela diz é que ele nunca quis que João Lourenço se aproveitasse do seu funeral para fins políticos. Mas descansa o cadáver do homem agora, parece-me a mim. Sim, podemos descansar o cadáver do homem e eventualmente o tema, porque... Não eu sei que tu ainda queres falar do tema e vou-te passar para ti e tu... Não, estou a dizer o país em geral, porque, enfim, estamos a falar de pormenores de cadáveres, é uma coisa... Depois dessa entrevista de alguém que se diz incapaz de mentir, eu gostaria de me focar mais, aliás, tinha outro tema aqui para trazer, mas... Vocês gostavam, mas apressem-se, porque estamos a ficar sem tempo. Como não há tempo, eu vou concentrar-me Sim, vou só concentrar-me naquelas que foram as reações dos partidos, e não só em Portugal, à morte de José Eduardo dos Santos. O PCP, num comunicado, diz que num processo não alheio a problemas e dificuldades diversas, sublinha-se no desempenho das suas responsabilidades a contribuição para a conquista da paz. Pronto, e isto é algo que tu esperas do PCP, porque sempre foi a posição do PCP relativamente ao MPLA e a José Eduardo dos Santos, mas depois vem Marcelo, vem o Governo, vem o adorado Augusto Santos Silva ali pela Carme, que representa a Assembleia da República enquanto que Presidente, vem o PS, vem o PSD, e nenhum destes refere qualquer problema ou dificuldade como faz o PCP, só faz elogios. Do outro lado tiveste o Bloco de Esquerda e o Chega a testuar de uma forma mais veemente do que o PCP, naturalmente. Eu achei de facto a preocupação do PCP, eventualmente escaldado pela situação na Ucrânia e outras em que tem errado o pé, achei que apesar de tudo, o PCP teve aqui a preocupação de colocar problemas e dificuldades diversas. E depois eu pensei, mas se calhar isto é um viés ideológico, sou eu a achar que o PCP até fez a coisa mais correta dentro daquilo que são as balizas ideológicas, mas depois ouvi o Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador, na segunda-feira a dar um 14 em 20 ao PCP, porque pelo menos teve a decência de fazer a ressalva de que houve de facto dificuldades e problemas na governação do José Eduardo dos Santos. E gostava
muito telegraficamente de recuar a outubro de 2015, ainda faltava um mês para a geringonça, quando tinhas uma dezena e meia de ativistas presos, um deles, Luati Beirão, cidadão luso-angolano, algo que José dos Santos na entrevista disse, eu também sou cidadã luso-angolana, portanto é colocar no mesmo ecrã, fazer um split screen e de um lado Luati Beirão e depois José dos Santos e perceber o que é que um e outro passaram com o José Eduardo Santos no poder. E, portanto, em outubro de 2015, Luati Beirão está à beira da morte por causa de uma greve de fome. A TPA, a Televisão Pública de Angola, à época, referia-se a esta greve de fome, não a referindo, mas com um neologismo, com uma simplificação em que falavam de uma relação diferente com os alimentos, portanto, ele não era alimentado e cumpriu uma greve de fome de 36 dias. Para a TPA era uma relação diferente com os alimentos. E o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta no Parlamento em 2015 de condenação de repressão política em Angola e de apelo à libertação imediata daqueles 15 jovens, e os deputados do PSD, PS, CDS, à época ainda estava no Parlamento, PCP e Verdes, à época ainda estavam no Parlamento também, todos eles votaram contra. Todos que estavam lá presentes na votação votaram contra, à exceção de um único deputado socialista. Quer dizer, o Bloco de Esquerda votou a favor, porque era o partido proponente, e um único deputado socialista, Pedro Delgado Alves. Na altura fiz questão de sublinhar essa diferença e, portanto, de facto, há uma coisa em que José dos Santos tem razão. Na altura de José Eduardo dos Santos e agora, com menos tempo, apesar de tudo, no poder de João Lourenço, Portugal tem esta relação absolutamente... vão dizer-me que há muitos portugueses a trabalhar em Angola e, portanto, é necessário manter as boas relações. Sim, menos quando se atropelam direitos humanos. Estamos aqui a falar de direitos humanos, nem é sequer só direito de associação, de livre expressão, não, é direitos humanos em que as pessoas são perseguidas, são mortas porque pensam diferente. E já agora, para terminar ainda tens uma pisada, não sei se seja a tua pisada. Okay. Já alguém ligou ao Ferreira Fernandes, ao André Macedo, ou outros jornalistas do Universo do Sol, do I, do DN, que na altura, em 2015, portanto, com o José Eduardo Santos... É mais para trás. Sim, sim. É bem antiga. É, exatamente. Que na altura, eles se recusaram a escrever uma linha sobre a detenção destes 15 ativistas e quando se referiam a Angola, era para fazer um panegírico que é mesmo digno, muito próprio da TPA. E o Washington Post, ao contrário de alguns jornais portugueses, fez jornalismo que usa a língua toda, que é o meu jornalismo favorito, que é, morreu um dos portanto, um dos tiranos mais vorazes e predatórios, gananciosos de África, pronto, que mais esteve no poder. Tirano, é o segundo que ficou mais tempo no poder, penso eu. Houve outro, o Teodoro Obiang, que continua a ser o presidente da Guiné Equatorial e mantém-se, já ultrapassou o quer ver é quando pagarmos a indenização à XE que ela merece. É verdade. Portugal vai pagar uma igual a outra. E depois a imprensa também por vos ouvir. E depois a imprensa também esqueceu, quer dizer, alguém que foi um ex-primeiro-ministro japonês que horas antes tinha sido morto. É verdade, isso é um tema, de facto isso é muito bizarro, um ex-primeiro-ministro que foi baleado. 30 segundos, José. Muito bem. Só para dizer, não preciso de mais, só para dizer que eu, nesta história toda, aquilo que eu acho uma certa graça é um certo paternalismo, porque claro que vieram as conversas todas, vocês aqui também já abordaram um bocadinho essas questões de Angola, do regime, da política do José Eduardo dos Santos, do nepotismo, da autocracia, da corrupção. Eu acho uma certa graça, confesso, o nosso tom paternalista sempre com que falamos de Angola e com que olhamos para Angola como se fosse um país, enfim, como nós, irmão ele é com certeza, mas porque nós não temos autoridade nenhuma para falar destes casos, eu acho. Nós temos, sem acusar ninguém, como é por demais evidente, mas os portugueses elegeram, e agora com maioria absoluta, toda uma quantidade de gente que andava com um homem acusado de vários crimes de corrupção. Toda a sua equipa foi reeleita e agora com a maioria absoluta. É que Zé, deixa-me só interromper neste ponto. É verdade que José Sócrates perseguia, por exemplo, os jornalistas e opositores na opinião publicada. Não consta que tivesse alguma vez perseguido ao ponto de matar.
Pronto, essa é a questão. Estás a falar da questão dos direitos humanos, eu estou a falar da questão da corrupção. Pronto, Estou a falar do paternalismo com que Portugal e com que os portugueses falam de Angola. É verdade. Nós somos todos aqui, que eu saiba, adeptos da autodeterminação dos povos. Os povos têm que resolver os seus problemas, têm que combater os seus regimes. Não vamos lá Menos nós, quando isso atropela os direitos humanos. não vamos lá nós com o exército. Não, até nesses casos, que eu saiba, não há intervenção militar em países em que estão em violação dos direitos humanos. Há uma condenação dessa violação, mas não há uma intervenção que eu saiba. Portanto, nós podemos condenar e condenamos, como é evidente, todos esses casos, e não foram só esses ao longo do regime, ao longo daqueles anos todos. Mas isso é uma questão de direitos humanos. Eu estou a falar da questão da corrupção e do paternalismo com que se fala de Angola, sempre, em qualquer circunstância, falamos deles, e a pobreza e aquela gente roubou. Portugal não está na mesma situação e não tem. Mesmo assim, falamos de cabazes alimentares. Nós somos uma plutocracia, Zé. Mas, não somos. Não. Olha, eu vejo políticos a ficar extraordinariamente ricos, eu vejo os governos a darem cabazes alimentares. Nós não estamos piores que Angola porque tivemos a sorte, a paia, a caga de estarmos num bloco político mais rico do mundo. Porque se tu não tivesses a conta poupança, que muitas vezes vem de outros países, estávamos na miséria também, com a roubalheira que há neste país. E nós falamos de Angola como se eles fossem uns desgraçados, que não se conseguem governar com tantos pobres. Nós estamos na Europa. Eu há uns tempos, quando tinha blogs, no início dos blogs, o meu sublema era: Portugal é um país, até pode ter aqui, que já não lembro, Portugal é um país africano na Europa por engano. Nós temos sorte. E por isso eu não consigo falar de Angola e dos casos de corrupção. Mas quantos políticos tu queres que enriqueceram? E também as suas famílias. E aos pontapés neste país. Mas nós mesmo assim. E depois reelegemos e com maiorias absolutas. E mesmo assim aparecemos a falar de Angola com aquele tonto. Eu não consigo concordar com isto. É uma questão de escala também. Não, mas é o que eu digo. Quer dizer, a corrupção, infelizmente, haverá poucos países. Não é isso. Haverá poucos países que não acham. Qual é que é a nossa escala? É que eu não sei disso. Eu falo sempre dos se calhar essa escala. É mais fácil falar dos outros. Quando há esta conversa, as pessoas dizem assim: não, mas Portugal no ranking. Mas é que ele aqui enriquece essencialmente a própria família. Vamos lá. Então, mas quantos queres exemplos em Portugal? Ele vai buscar 3 ou 4 famílias, enriquece estupidamente a dele também. Até em Portugal também mete pessoas em cargos públicos, familiares, e as familiares e as empresas. Tu queres comparar e as golas anti-corrupção pessoas. E os casos de corrupção, mesmo de outros governos, não estou a falar só deste, casos que ficaram por julgar. Desculpa. Eles só 10% da população beneficiou com 38 anos de governo de um ditador. Aqui não é bem assim, caramba. Os meus avós não sabiam ler nem escrever. Carmen, no caso Espírito Santo, todos aqueles casos que são uma vergonha completa e continuam por julgar. E nós ficamos um bocado com cara de lote a criticar os outros. Nós quando criticamos, condenamos os outros. Tinhas dito 30 segundos, mas podes continuar. Com os nossos telhados de vidro, eu acho surreal, mas pronto. Eu concordo com isso, já disse, homem. E agora vamos para a terceira e última parte do dia de reflexão, senão andamos aqui todos à pancada e só temos uma tenda. Ora bem, bem-vindos ao nosso último segmento do dia de reflexão. Hélder Gomes, vais mandar as pessoas onde? Trazes leitura? Trago leitura. Que não tinhas a semana passada. Estava guardado na bagagem ou foste descobrir esse livro ali? Foi aqui à papelaria mais próxima. Eu não sei se ele não se foi embora quando estávamos a dormir uma sexta. Foi comprar à livraria mais próxima. O meu carro, usei o carro, é verdade, numa destas noites, enquanto vocês dormiam. É um dia Lusíada, é um título assim bizarro, é o romance de António Carlos Cortês, mas atenção, quando eu digo romance, é também um livro de poesia em prosa, meta-poesia, um livro em permanente construção, sendo que o António Carlos Cortês é um autor punk que rebenta com as convenções da escrita, da forma, e tudo fica gloriosamente desarrumado neste livro e em todos os outros que o precederam. Ele, nesta segunda-feira, bem a propósito, foi distinguido com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Diamante. E já agora deixo o convite, eu no sábado, fica já o aviso aqui para os meus camaradas de cantismo. Vais sair outra vez? Vou estar na Biblioteca Municipal Flor Belas Espanca em Matosinhos, precisamente para a apresentação deste livro, numa conversa entre o autor e o editor Zeferino Coelho, para a qual eu tive
Pronto, eles, coitados, infelizmente convidaram. Não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém. Nesta altura de férias. E tiveram de. É Mas difícil. pronto, vai ser Mas depois voltas para o campo. Depois volto, no próprio dia, isto é às 15h30. Então vamos todos, podemos ir todos e acabamos. Podem. Mas nada, vou buscar marisco. Montamos lá a tenda. Pronto, certo. Então vá, vão buscar o marisco e depois eu aproveito e já estou cá para jantar. Ora bem, entretanto, nesse sítio de uso e noutros que se possa dar gorjeta, eu vou mandar as pessoas passar a dar gorjeta, porque sim, descobri sim. esta semana que não, mais uma vez, eu agora estou a ficar um bocadinho fascinado em leis e em direito, que não há propriamente um enquadramento legal para a gorjeta. Portanto, há pessoas que, como há este vazio legal em Portugal, há países onde é obrigatório, Sim. e no Japão é um ultraje dar gorjeta. Mas em Portugal não se sabe bem, por isso é que nós Não é agora só no vamos Japão. não é só no Japão, mas Lá a para a notícia Ásia há muitos falava países onde de sim. Japão, e eu, para não estar aqui a chatear as pessoas como vocês, só trouxe um país. E há muitos pressários e muitos menus que já vêm com a gratificação para tu dares aqui em Portugal e, portanto, não é suposto nós levarmos a mal a gorjeta. Se alguém em casa não gostar de dar gorjeta, é porque, de facto, é permitido. É aquele... No México a é regra muito assim. central não é proibido, é permitido. Acho que é um dos primeiros ensinamentos, José Pedro Silva poderá até corrigir, mas do direito em Portugal não é proibido, é permitido. E depois mandar as pessoas, se tiverem de facto mãos largas e muito dinheiro, contratar pessoas como Jennifer Lopez. Parece que os concertos privados ou muito privados voltaram a ser uma moda. De antes fazia-se estes concertos para pessoas que tinham sido artistas nos anos 60, 70, e agora os artistas que nós estamos habituados a ver em festivais estão a ser contratados a peso de ouro, de milhões e milhões de euros, para, por exemplo, estarem aqui a dar-nos um concerto à luz das velas. Por exemplo, em Macau, penso que a senhora terá recebido 1,25 milhões de dólares. E mais a gorjeta. E mais a gorjeta, que não sei quanto é que terá Se eu sido. trouxer os meus filhos para cantarem a música do Sapinho. Exato. sim. E, portanto, olha, não sei se o dito reflexão, alguém sabe tocar alguma coisa, nós temos aqui uma viola, não sei se não nos podemos meter nisso. Fagote. Eventualmente, fagote, também pode ser. E por fim, e este vou recomendar a todos, porque, menos à Carmen, que não bebe, a todos que não bebe álcool, pouco ou nenhum, penso eu, não é? Zero. Um comprimido anti-ressaca que foi de uma empresa sueca que agora está a ser vendido no Reino Unido, ainda não vem para cá, mas diz que compõe... diz? Mirkle, parece o Mirk, não é? Que eu não usei, mas sou muito novo. Que te compõe 70% do álcool. Ele não usou mesmo. 70% do álcool após 60 minutos com um efeito de 12 horas. Mas atenção, não é para bêbados mesmo à séria. A notícia é muito boa porque diz mesmo as pessoas que não se entusiasmam que isto é só para casos pontuais. Quase para alcoólicos moderados. Isto não dá para evitar as ressacas do dia seguinte. Sim, e para... Sempre ouvi isso. Não há um... Há uns não é uma fórmula milagrosa. Há uns anos havia o KGB. Não se lembram, os três comprimidos? Lembro, eles davam outro tipo de comprimidos de cinete. Não, chamava-se mesmo KGB. Era, sim. É um Goronzan, é tipo a versão... Vocês não se divertiram. Mas zero isto do aqui Goronzan. sim, mas o Goronzan é depois Este era antes. Este era 3, tinha que... Não sei. Metia-se... Mas a cadela era... E este Mirkle também é... Metia-se onde? Olha, bebam antes com Na moderação. boca ou no rabo? Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas. Bebam antes com moderação. Eu como estou de férias... Não tens. Carmen, vai mandar as pessoas onde? Diz lá, vá, diz lá. Diz lá, vá. Basicamente é a concentração de Faro. E ao Superbox Super Rock. E ao Superbox Super Rock e a tudo que mesmo tenha sido deslocalizado, como disse o Primeiro-Ministro. Não, mas gostava imenso de montar no meu cavalo de aço e para a concentração de Faro. Mas eu desafio pessoas que pouco tenham a ver com motas e confusão e striptease e cerveja a fazer uma coisa que é... t-shirt molhada. A fazer uma coisa... Sim, que é o classe passa aos julgas que eles estão a ler... Ou acho que eles estão a ler uma dia Lusíada. Achas que o Helder vai à concentração de Faro apresentar o livro? Não sei. Mas basicamente podemos sempre virar um bocadinho a consideração e portanto desafio pessoas a pegarem nas suas trotinetes elétricas, a chegarem lá à trotinete elétrica, por favor, a substituírem o espetáculo de striptease por uma coisa mais cultural. Terço. A recitação do terço. Não, terço não digo, mas pronto, no fundo, porque aquilo é um grande evento, atenção, vocês estão para Vocês estão para gozar, mas aquilo é um dos eventos talvez mais antigos e que concentra muita gente mesmo, grandes adeptos. Estão lá concentradíssimos. De motas. Carmen, vais nos mandar para onde? Hoje, 13 de julho, Dia Mundial do Rock.
toda a gente a ouvir rock. Depois, no sábado à tarde, dia 16 de julho, em Lisboa, às 16, em frente ao Ministério da Saúde, uma manifestação. Então, A Carmen depois vai está a mandar uma manifestação. Sim. estou organizada pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, uma manifestação Tu vais? em defesa. Quero ir, estou a tentar ir, em defesa dos interesses Nós não. do Nós não SNS. Nós não vamos. E só para que depois, saibas. alguém tem que contrapor estes livros todos coisa que o Helder traz e, portanto, eu trouxe 2. Porque eu percebi que chegou agora à Netflix, chegou há umas semanas as séries baseadas nos romances históricos, que eu gosto muito porque eu sou viciada em história de Inglaterra, lamento. Há umas semanas e há uns anos, sim. Não, tem uns anos, mas na Netflix estão há relativamente pouco tempo. A Rainha Branca, a Princesa Branca, a Rainha Vermelha e a Princesa Espanhola, todas baseadas nos romances de Philippa Gregory. Portanto, quem quiser veja a série, eu tenho todos, mas trazer 4 livros era demasiado. Quem quiser veja a série, quem não quiser, e porque estamos de férias, isto lê-se muito bem. Na Mas praiazinha, sem no bonecos. campismo. Não tem bonecos, mas é muito giro, porque é romanceado e ficas a saber tudo. São enormes os livros, pelo amor de Deus. Mas ficas a saber tudo também. sobre a Guerra dos Primos, sobre o início da dinastia Tudor, os York e os Lancaster. Esses foram aqueles que depois fizeram Ana uma fábrica Bolena. de pilhas, não foi? Ora bem, nós ficámos quase sem pilhas. Está feito o segundo episódio do Dia de Reflexão Férias de Verão. Atenção ao calor e aos incêndios. Bebam água. Bebam muita água e desfrutem também do que puderem e quiserem. Ouçam-nos em todas as plataformas. Vejam este episódio, por favor, no YouTube. E olha, juntem-se a nós outra vez para a semana. Saudinha da boa. Adeus. Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk.